Olá, você que nos acompanha no Clique RDC. Sim, Chapecó viveu momentos muito difíceis esse final de semana. A confusão, digamos assim, começou a partir da própria entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui para a Rádio Super Condá. Hoje eu agradeço muito a participação, recebemos 3 juristas no Estúdio Condá para compreendermos esse momento. Eu começo então pedindo para o Edir Kanzi. Kanzi, na sua visão de jurista, à luz da lei, o que ocorreu em Chapecó foi uma manifestação legítima de ambos os lados? Houveram excessos? Como nós, cidadãos, devemos interpretar, porque ao mesmo tempo devemos estar atentos a isso? Sim. A Constituição brasileira, ela assegura o direito de manifestação da sociedade, das diferentes formas, o direito de reunião, da manifestação pública do seu pensamento. O uso da praça pública ou de outro espaço de forma ordeira é natural no espaço democrático da construção do debate público, da exposição de ideias, da convergência dos interesses do debate social. Evidentemente, na verdade, o embate que gera violência física, ele é reprimido perante a questão da legislação e tanto a OAB ou as organizações sociais da sociedade civil não pode concordar, na verdade, com a história do uso abusivo, na verdade, da questão do uso da questão da violência, da autotutela, no sentido do enfrentamento nesse sentido. Agora, o direito de manifestação, tanto os favoráveis ou contrários, é um direito que faz parte. A Polícia Militar cumpriu o seu papel, na verdade, vinculado à Secretaria de Segurança Pública, de buscar evitar a história do confronto, assim como a presença da própria imprensa e no debate, dando cobertura a um evento que, de certa forma, é a manifestação da questão da sociedade. É evidente que nós precisamos convergir num sentido mais positivo de qualificar o debate dos assuntos que interessam a questão da comunidade no sentido de construção efetiva de respostas ao social, ao político, ao econômico, de uma forma pacífica, que é a intenção da construção da sociedade brasileira democrática. Obrigada, Kanzi. O Kanzi sempre chama atenção para o tempo das coisas. Claro que a gente está vivendo uma agenda muito apertada, de movimentos muito intensos, mas toda vez que a gente conversa, eu guardo isso para mim. Muitas vezes postergamos discussões muito maiores e mais sérias e mais interessantes em detrimento desse clima tão acirrado, que também é um sentimento legítimo. Nós fomos agredidos muito tempo, por muitos mandatos, e agora estamos querendo extravasar. Eu vou pedir para o Lozecan, que também é jurista e é criminalista, em questão de cronograma. Hoje vai haver a discussão e decisão sobre os embargos declaratórios que a defesa do Lula apresentou. Traduzindo para o português coloquial, o que acontece hoje? Bom, Raquel, hoje o objetivo dos embargos declaratórios é resolverem algumas omissões, contradições, obscuridades que tiveram naquele primeiro julgamento que condenou o ex-presidente Lula a 12 anos e 1 mês. São mais de 40 pontos a serem discutidos, mas trazendo o mais simples possível para as pessoas entenderem o que é essa circunstância, é a última manifestação de mérito a respeito daquele processo a nível de 2º grau. Então, no TRF se encerra o mérito nesse dia de hoje. Então, a partir de hoje, outros recursos podem ser manejados no STJ, no STF, mas no TRF se encerra a discussão de mérito a partir de hoje. Então, se a gente não tivesse um habeas corpus preventivo, como foi determinado e que vai ser julgado no dia 4, se não tivéssemos isso, essa decisão de mérito, com a interpretação que existe hoje no Supremo Tribunal Federal, faria com que o TRF pudesse determinar a prisão do presidente Lula. Então, esse encerramento de 2º grau, na posição atual, poderia determinar a prisão. Agora, como nós temos um habeas corpus preventivo, uma liminar, né, determinado no habeas corpus preventivo, essa prisão não vai poder ser efetuada antes do dia 4. Então, o marco hoje serve para dizer o quê? Encerra a discussão no TRF com relação ao mérito. Então, a sentença com relação ao mérito ela não se modifica mais. Ela pode sofrer modificações de nulidade, inconstitucionalidades, ilegalidades que podem ser discutidas depois, mas com relação ao mérito não mais. Então, o habeas liminar vai impedir a prisão que possa ser determinada nesse momento. Então, esse é o marco de hoje a ser discutido.
Essa é a questão. A gente está aprendendo ao vivo e a cores, porque muitas pessoas se perguntam, se há quem foi condenado em segunda instância e já está cumprindo pena, por que que o Lula não? É porque ele é um presidente da República? É porque ele é uma pessoa que tem dinheiro e, portanto, tem condições de encaminhar esses diversos recursos? Essas disparidades, Dr. Robson, que confundem muito o brasileiro, nós podemos ter o sentido de que não, a justiça está sendo feita e de forma igual para todos, ou aí entra o meu peso, a minha prerrogativa, o meu dinheiro, o que nos leva ao próximo dia 4 de abril. Então, tendo esse contexto, o que ocorre no dia 4? Bom, Raquel, dia 4 que nós temos, aí sim é o julgamento do mérito desse habeas corpus que foi recebido e, consequentemente, em razão daquele episódio do compromisso extraordinário, né, muito mais importante do que o julgamento na Suprema Corte, de que ele teria que viajar. A sessão foi suspensa, o julgamento daquele habeas corpus foi suspenso, e ele retoma dia 4. Dia 4 nós temos uma decisão, talvez, na minha opinião, muito mais importante do que simplesmente julgar o recurso do ex-presidente Lula. Né? O que o STF tem a possibilidade de fazer dia 4 é retomar a discussão e nos dar uma resposta, talvez, mais constitucional, realmente, da aplicação da presunção de inocência. Né? Porque o que nós temos, sim, é um regramento, é um princípio constitucional, são cláusulas pétreas que são afetas a qualquer pessoa, a qualquer processo e a qualquer cidadão que levam as suas demandas ao STF para serem julgadas. Né? O que nós temos ali, talvez a única diferença que nós temos com relação ao habeas corpus do ex-presidente Lula com os demais, né, é que nós tivemos uma situação extraordinária no julgamento desse habeas corpus, que fez com que o STF aplicasse a sua própria jurisprudência, a sua condição, inclusive, simulada, para conceder uma liminar e dizer, não, nós vamos analisar esse recurso agora, esse habeas corpus, a partir da próxima sessão, que vai acontecer dia 4, por causa do feriado dessa Semana Santa. Né? Então, nós temos, sim, a condição de, a partir do dia 4, aí sim, a definição, se o ex-presidente Lula, caso o habeas seja julgado, a ordem de habeas corpus não seja concedida, de ser aplicada então a ele a execução provisória da pena e ele ser preso e cumprir os seus 12 anos e 1 mês, até que inclusive mais tarde isso possa ser revisto pelo STF ou pelo STJ na sequência das instâncias, né? Ou não. Né? Então, o que nós temos ali é essa expectativa do dia 4, que se o STF manter o seu posicionamento, né, o que nós temos hoje na interpretação que o STF está tendo, é que não recebe o habeas e a partir dali inicia a execução provisória da pena. Né? Caso haja alguma modificação na interpretação do próprio STF, aí nós vamos levar essa discussão ainda aguardando a análise do STJ, aguardando a análise do STF, coisa que a Constituição prevê e sempre foi desta forma com qualquer tipo de processo. Bom, então o resumo da ópera é, a partir do dia 4 a gente vai saber, não entender, vai saber se o Lula vai ser preso ou não. Para o Clique RDC, Raquel Lang.